Agora, com atenção e reverência, nós vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus com o nosso pastor Edson de Oliveira. Eu saúdo a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos tratar do ensinamento do Senhor Jesus, que fala sobre as bem-aventuranças do cristão. Tem como título essa mensagem o que significa ser bem-aventurado. O Sermão da Montanha é o sermão do reino de Deus. Um reino que se opõe ao reino humano e suas perspectivas egoístas. Repetindo, um reino que se opõe ao reino humano e suas perspectivas egoístas. Em Mateus, o Senhor Jesus fala sobre o Sermão da Montanha e atitudes diferentes das atitudes mundanas, isto é, amor aos inimigos e oração para aqueles que nos perseguem. Isso é, segundo a mensagem mateana ou do Evangelho de Mateus, o sentimento que deve perpetuar no coração daquele que fizer a opção pelo reino dos céus, isto é, pelo reino dos pobres, conforme disse o Senhor Jesus. Vocês ouviram o que foi dito: ame seu próprio e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem, conforme Mateus capítulo 5, versículo 43 a 44. O teólogo e escritor John Stott diz que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores, para nós sermos diferentes de todos os demais e não sermos iguais a eles, segundo Mateus 6:8. A seguir nós vamos ver as 9 bem-aventuranças. Mensagem: o que significa ser bem-aventurado? O que significa ser bem-aventurado? Essa antiga expressão grega significa ser uma pessoa feliz, isso é, ter felicidade. Isso quer dizer que bem-aventurado é aquele que tem grande felicidade, que é perfeitamente feliz, que está livre de sofrimentos e preocupações. O conceito de felicidade cristã vai muito além, pois o crente fiel a Jesus pode ser feliz mesmo sofrendo privações e até perseguições. E eu faço uma pergunta para você, ouvinte: você já teve essa experiência? Ou conhece alguém que já teve essa experiência? Baseando-nos em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12, encontramos Jesus mencionando alguns tipos de bem-aventuranças. Muito embora as pessoas tidas como bem-aventuradas, aparentemente, não parecem ser felizes. Mas quando o Senhor Jesus disse: felizes os pobres de espírito, Jesus queria dizer que a felicidade está na humildade e total dependência de Deus. Aqui não se pode confundir com aqueles que são fracos de espírito. O pobre de espírito não é alguém que não tem personalidade.
É alguém que se assemelha, por exemplo, ao rei Davi, que disse, no capítulo 34, versículo 6, Davi disse as seguintes palavras: eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Os que se consideram pobres dessa forma, pode ter certeza que são riquíssimos espiritualmente. E agora o Senhor Jesus diz, felizes os que choram. Já reparou que as pessoas do mundo estão dispostas a gastar uma pequena fortuna para rirem? Pode até parecer estranho, mas para o Mestre dos Mestres, isso é o Senhor Jesus, a felicidade não consiste em rir, mas em chorar. Ao contrário do mundo. Como podemos entender isso? Eu faço essa pergunta. Como podemos entender isso? Jesus disse que devemos chorar por causa dos nossos pecados e também dos outros. Não somente chorar, mas também nos arrepender. Um dia seremos consolados pelo Senhor. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas e entraremos num estado de eterna felicidade. Nós podemos ver em Apocalipse 7, versículo 1 e 17, que diz assim: e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Em seguida o Senhor diz: felizes os mansos. E muitas das vezes, muitos equivocadamente acham que ser manso é ser uma pessoa frouxa. Acham que ser manso é ser uma pessoa fraca. Acha que ser manso é até ser covarde. Mas contrariando esse conceito, Jesus nos ensina que ser manso é ser forte. O verdadeiro manso é capaz de enfrentar com equilíbrio a serenidade, todo tipo de afronta, de injúrias, de calúnias, ou de qualquer pessoa que tenta lhe atacar a sua fé. A seguir o Senhor Jesus também diz: felizes os famintos e sedentos da justiça. Quantas vezes você já se sentiu prejudicado ou injustiçado por alguém? Eu faço essa pergunta. Vou repetir, meu ouvinte. Quantas vezes você se sentiu prejudicado ou injustiçado por alguém? Quando isso acontece, pensamos logo em vingança. Mas eu digo aos irmãos e ouvintes, mas não foi isso que Jesus ensinou para nós. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos. A Bíblia diz que a vingança não pertence a nós, mas pertence ao nosso Pai Celestial.
O que podemos fazer é desejarmos a justiça de Deus. Todos os que fazem a vontade de Deus, a palavra diz que seremos fartos de justiça. E isso é uma promessa que o Senhor Jesus nos deixou no Sermão da Montanha. Felizes os misericordiosos. Felizes os misericordiosos. É ter compaixão pelas misérias dos outros. Ou seja, quem é misericordioso se coloca no lugar do outro para sentir suas angústias, para sentir suas tristezas e dores. Quem age assim tem de Deus a promessa de que alcançará misericórdia. Ao contrário, o juízo será severo contra quem não usa de misericórdia. Conforme Tiago 2, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Mais para frente, o Senhor Jesus disse: felizes os limpos de coração. Teu coração limpo fala de pureza interior. Cada qual deve analisar seu coração, fazer uma reflexão e depois submetê-lo à criteriosa avaliação da palavra de Deus. Em Salmos 24, versículo 4, diz assim: o limpo de coração é aquele que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Esses têm as promessas de que verão a Deus. Felizes os pacificadores. Estes são os que promovem a paz. Ou seja, o pacificador é alguém que, antes de tudo, tem paz em si mesmo. Você será capaz, meu ouvinte, de dar a comer e de beber ao teu inimigo? Em Romanos 12, versículo 20, diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. E agora, meus amados irmãos, vou aqui dizer aos irmãos, para os vencedores, para nós, os vencedores, as bem-aventuranças proclamadas por Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus, se constituem uma das mais belas páginas das Escrituras Sagradas. Nelas vemos um elevadíssimo padrão ético e espiritual que, em conjunto com os demais ensinos do Sermão do Monte, ainda não foi alcançado por muitos que se dizem cristão. Em todo o mundo é fácil buscar felicidade nas coisas materiais. Difícil é ser feliz por ser humilde, por chorar, por ser manso, por ser sedento de justiça e por ser misericordioso, limpo de coração, pacificador, perseguido e injuriado, mas
para cada um desses, as promessas gloriosas é que seremos mais do que vencedores. Eu deixo essa mensagem nesta manhã e que Deus possa estar falando no coração de cada ouvinte e que Deus possa continuar a abençoá-lo a cada dia.